Jacó, para os irmãos, né, apenas contextualizar aqui, Jacó, vocês sabem, né, que foi o filho de Isaac. Teve Abraão, Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó e teve também Esaú, teve 2 filhos. E na hora de nascerem, a Bíblia diz que nasceu Esaú primeiro, Esaú é o primogênito, e a Bíblia diz que Jacó saiu segurando o calcanhar de Esaú. E por isso uma das traduções do nome Jacó significa calcanhar, ou suplantador, que na nossa linguagem nós falamos o enganador. E a Bíblia diz que Jacó, então, irmãos, como ele cresceu, ele foi varão da casa, ele ficava na casa com sua mãe, e seu irmão Esaú foi de caça, da caça, né? E ele era o primogênito tem direito à bênção dupla, né? Dos pais, herdeiro, passa a ser o líder da família quando o pai morre. E o que aconteceu? Um certo dia em que Jacó já estava velho, né? Aliás, Isaac estava velho para morrer, falou para Esaú: Esaú, meu filho, vai lá, faz uma caça, porque eu quero comer e depois vou te abençoar para morrer. Aleluia, porque eu já estou velho, já estava cego. E ali, o que ele fez? Esaú: sim, meu pai, eu vou lá caçar. O pai gostava que o filho caçasse para ele, e aquele filho foi caçar. A mãe de Jacó, vendo isso, vendo que Jacó ia perder a bênção, que Esaú ia ser abençoado, o que a mãe de Jacó falou? Jacó, vem cá, bota a roupa do teu irmão Esaú, enquanto eu faço um guisado, uma carne cozida aqui, né? E tu bota umas peles de cabra na mão, porque o seu irmão, ele era cabeludo, né? Tu vai lá e dá essa comida para que teu pai te dê a bênção que é do seu irmão. Aleluia, né? Aí o que vai acontecer? Ele vai, a mãe, né, faz o cozido, dá para Jacó. Jacó vai até Isaac e fala assim: toma aqui, pai, trouxe a caça. E o pai fala assim: quem é? Sou eu, Esaú. Aí ele falou: mas foi rápido assim? Deus abençoou, aleluia. Olha como é que Jacó, o bichinho era mentiroso, né? Aleluia, ele aceitou a enganação, aceitou enganar o seu pai, enganar o seu irmão para roubar a bênção, aleluia. Escuta isso nesta noite, aleluia. Em primeiro lugar, aquilo que é para ser teu é teu, aquilo que Deus te dá, Ele dá, aleluia. Não adianta você querer a bênção dos outros, que Deus não vai abençoar isso, Deus não está nesse negócio, aleluia. Nós vamos ver que ele vai pagar um preço muito terrível, não precisava disso, porque Deus já tinha feito a promessa, né, que Deus ia abençoar Jacó, aleluia. Jacó era o filho escolhido. E o que vai acontecer, irmãos? Ele vai lá e o pai falou: deixa eu ver se é mesmo meu filho Esaú, aleluia. O pai, sem enxergar, toca na mão, é peludo e está com cheiro de Esaú. Imagina o cheiro, né? Não tinha desodorante, aleluia. Imagina o cheiro, aleluia. Mas é o cheiro dele, então pelo cheiro eu estou conhecendo, é ele. Então vem cá, meu filho, não está uma delícia. Comeu e abençoou, aleluia. E Jacó recebeu a bênção, foi profetizado, foi decretado. Jacó ficou totalmente abençoado, aleluia. Quando Jacó sai, acontece tudo isso, demora algum pouco de tempo e chega Esaú: pai, cheguei, trouxe a caça e trouxe o guisado para o Senhor comer e me abençoar. A Bíblia diz que Jacó estremeceu por dentro e falou assim: mas como? Jacó não, Isaac estremeceu por dentro: mas como? O Senhor não mandou? Mas então já veio alguém aqui, já pegou a bênção. Aí Esaú ficou com ódio e falou assim: é meu irmão, eu vou matar ele, aleluia. E o que a mãe de Jacó faz? Foge para a casa do teu tio Labão. E ele vai para a casa de Labão para fugir e foge. Quando chega ali, ele fica na casa de Labão. O seu tio gosta muito dele e o seu tio começa a ser abençoado por Deus. E aí Labão fala assim: bom, para tu não ficar aqui de graça e tal. E Jacó falou: realmente, para não ficar aqui de graça, eu quero trabalhar. Aí ele falou: bom, eu vou te pagar o teu salário. Ele: não, eu quero casar com tua filha, aleluia, né? Que era Raquel, aleluia. E ele falou: tudo bem, então para dar minha filha para outra, eu dou para você, você vai casar com Raquel. E ele trabalha uma semana bíblica, que é 7 anos, ele trabalha 7 anos para casar com a filha de Labão. Quando chega depois de 7 anos, aleluia, o que ele vai fazer? Ele vai chegar para Labão e falar assim: Labão, já passou-se 7 anos, eu vim agora receber tua filha, né, minha esposa, futura esposa Raquel. Ele falou: tudo bem, então vou te dar a minha filha Raquel. Acontece que ele tinha outra filha chamada Lia, algumas traduções diz Leia, que era enferma dos olhos. A Bíblia não diz o que ela tinha, se ela era cega, se ela era caolha, eu sei que ela tinha uma doença nos olhos, aleluia. E o que ele faz? Ele embriaga Jacó, bota ele num quarto escuro e entrega a filha defeituosa para ele, aleluia, aquela filha vesga. E o que vai acontecer? Ele vai se irritar. No outro dia de manhã ele viu que recebeu a esposa errada, aleluia. E o que ele vai fazer? Vai reclamar com Labão: Labão, tu me deu a esposa errada. Aí Labão falou: aqui na minha terra é assim, primeiro tu recebe uma, depois tu recebe outra, então tu vai trabalhar mais 7 anos. Ele foi enganador e agora ele está sendo também enganado, aleluia, né, irmãos? Porque ele não tinha nascido de novo.
Assim também, irmãos, é a pessoa que não nasceu de novo. Aleluia. Não adianta ele enganar alguém, que ele vai também ser enganado, né? Se ele pecou contra alguém, se ele não nasce, porque se você nascer de novo, é outra situação. Se você nascer de novo, todos os seus pecados são esquecidos. Jesus apagou tudo e começou tudo de novo. Aleluia. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Meus pecados são cancelados, mas acontece que Jacó, ele ainda não tinha nascido de novo. Deus está trabalhando na vida dele para ele passar uma lição, né, para gerações futuras. Note que o nome dele ainda é Jacó. O nome dele, ele sequer conhecia Israel. Israel, ele vai conhecer esse nome. Aleluia. Ele trabalha mais 7 anos, recebe aquela esposa. Vou resumir para chegar onde eu quero chegar. Ele recebe a sua outra esposa. Daí ele fica trabalhando. E aí Labão começa a ser abençoado, muito abençoado, começa a ficar rico. E Labão começa a maltratar Jacó. Aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim é, irmãos. Eu já passei por isso. Aleluia, cheguei em ministério pequeno, Deus começou a abençoar. E depois, quando o ministério foi abençoado, aí você começa a ser maltratado. Por quê? Porque a pessoa já alcançou o objetivo. Então, muitos homens por aí, eles poderão te usar apenas como um objeto descartável. Aleluia. Mas mal sabia ele, Labão, que a bênção estava com Jacó. Aleluia. Jacó vai sair com a bênção. Aleluia. Ou seja, Labão que vai perder. Aí Jacó fez todo um trato, né, com Labão, para que Jacó ainda não tinha nada. E Jacó vai chegar para Labão e falar assim: Labão, eu não tenho nada, estou trabalhando aí para você de graça, tu sabe, eu não tenho nenhuma ovelha. E eu quero fazer um trato contigo. De agora em diante, toda ovelha que nascer listrada, salpicada, será minha. E as ovelhas que nascer branca é tua. Aleluia. O que aconteceu? Ele botou lá os galhos onde acho que era a veleira, né? Então as ovelhas passavam para beber água no lugar. E quando elas estavam dando cria, as crias começaram a ser listradas. Aleluia, né? E o que vai acontecer? O rebanho de Jacó começou a aumentar e o de Labão diminuir. Aleluia. Deus começou a abençoar Jacó. Aleluia. E Labão começou a perder. Aconteceu que, resumindo, o rebanho de Jacó já estava tão grande que ele fala para as esposas: vamos embora, aleluia, daqui dessa terra. E ele vai embora. Só que a Bíblia diz que Labão vai atrás dele, eles fazem um trato. Então, depois desse trato, ele não podia mais voltar para a casa de Labão. Aleluia, não tinha como voltar atrás. Fala para alguém nessa noite: não pode mais voltar atrás. Aleluia, não pode mais voltar atrás. Ai de você se voltar atrás, Labão está te esperando. Aleluia. Então a Bíblia vai dizer, irmão, que nessa situação ele chega aqui onde nós lemos o texto. Ele chega, isso tudo que eu falei vai até o capítulo 31, né? Nós lemos 32. Então a Bíblia diz que ele fez um trato com Labão, não podia mais voltar para trás, nem Labão podia passar para cá, nem ele passar para a terra de Labão. E eles chegam no lugar, e a Bíblia diz que o nome daquele lugar, olha só o que diz no capítulo 31, verso 1, que ele chegou em um determinado lugar e encontrou os anjos de Deus. Aleluia. E chamou o nome daquele lugar de Manaim, que significa acampamento de anjo. Olha que coisa tremenda. Assim que ele saiu, aleluia, da terra de Labão, ele chegou a Manaim, que é acampamento de anjos. Ele encontrou os anjos de Deus. Ele vinha passando e os anjos do Senhor passando perto dele. Eu achei isso muito tremendo, porque mais na frente ele vai brigar também com o varão. Eu fiquei pensando: meu Deus, que lugar é esse que Jacó estava? Que ele começou a ver os anjos passando. Era acampamento de anjos, acampados para tudo quanto é lugar. Daqui a pouco ele vai pegar um varão, que alguns dizem que era Jesus, que era um anjo, né? Mas a Bíblia fala que era um homem. Esse homem provavelmente era Jesus. Enfim, ele estava, irmão, vendo o anjo, vendo Jesus, vendo o varão, aleluia. Mas aí eu fiquei pensando: que lugar é esse que ele está, irmão? Em primeiro lugar, onde ele está chegando próximo do propósito, aleluia. Quando ele começa a chegar próximo do propósito de Deus, parece que há uma fusão entre o céu e a terra. O céu e a terra estão se encontrando para alinhar o plano de Deus. Ou seja, quando ele começa a entrar em alinhamento com aquilo que Deus tem, o céu começa a se abrir. Quando o céu começa a se abrir, irmão, quando ele está alinhado com o céu, quando você começa a se alinhar com aquilo que Deus tem contigo, o céu começa a se abrir. Foi isso que Jesus disse para Natanael: de agora em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre você, aleluia, sobre o Filho do Homem, aleluia. Então o céu começa a se abrir, aleluia, começa a ver varão de um lado, varão de outro. Talvez você não tenha visto nada ainda, porque você não começou a se alinhar com o plano de Deus. Mas quando você começa a se alinhar com o plano de Deus, o céu se abre e você começa a ver o varão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. O que eu começo a entender aqui, irmãos? Aleluia. Há um alinhamento de Jacó com o plano de Deus, irmão. Aleluia. O Jacó estava no céu,
ou o céu estava na terra, né, irmãos? Aleluia. Porque os anjos estão ali, anjo acampando, aleluia. Ele vai encontrar um varão no caminho dele, aleluia. Então o que eu entendo aqui, irmão? Aleluia, isso é muito tremendo. Eu fiquei muito tempo parado aqui nesse versículo, aleluia. Chamou naquele lugar acampamento, onde os anjos ficam. Jacó encontrou com eles, aleluia. Irmãos, porque tem irmãos, irmão, que ele só vê demônio, só vê coisa ruim, né, irmãos? Só tem coisas desagradáveis acontecendo. Talvez você precise se alinhar com Deus. Entra no propósito de Deus, aleluia. Dá para você ser profeta e falar para alguém? Entra no propósito de Deus, entra no querer de Deus, entra na vontade de Deus, irmão. Você precisa se alinhar com o céu, aleluia. Você não é alinhado com o inferno, você é alinhado com o céu, aleluia. Então você precisa estar nas coisas do céu, aleluia. Então Jacó, vendo isso, irmão, ele continuou seguindo. Uma vez que ele chega ali, ele não vai voltar, ele sabe que está no caminho certo, aleluia. Você está no caminho certo, não tem como mais voltar atrás, aleluia. E a Bíblia diz que este é o caminho, andai dele. Então quando Jacó, ele vai andando mais para frente, aleluia, ele envia mensageiros para seu irmão Esaú. Esaú lembra que queria matar ele? Então Jacó ainda está com aquele na cabeça. Já tinha passado mais de 20 anos, né, que Jacó está voltando, e Jacó está pensando, meu irmão quer me matar. Vou enviar mensageiros para ele, para falar que eu estou vindo. E a Bíblia diz no verso 6 do capítulo 32 que o mensageiro volta. Olha, Jacó, teu irmão Esaú está vindo aí. Ele está vindo com 400 varões, aleluia. Ou seja, Jacó está abençoado, mas o irmão dele também foi abençoado. O irmão dele tem só um grupo de varões. Da igreja de Esaú tem 400 irmãos, aleluia. A igreja de Jacó só tem cerca de... Tem poucas pessoas, tem 11 filhos, mas a esposa, talvez os criados, então não tem muita gente. Aleluia. Mas Deus abençoou também Esaú. Mesmo aquele que Jacó roubou a bênção dele, Deus também abençoa. A diferença é que você pode ver que tem pessoas que não é crente, mas tem muitas coisas materiais, que são abençoadas também. A diferença é que agora a bênção está com Jacó. Qual a diferença nisso? O que nós podemos dizer? Que tem pessoas que têm coisas, né, naturais, mas não tem as sobrenaturais, aleluia. Nós temos as sobrenaturais e as naturais serão acrescentadas quando nós buscarmos, né, o reino do céu e a sua justiça. Então a Bíblia diz que aqueles 400 varões, verso 7 diz que Jacó temeu muito. E eu fiquei pensando, por que Jacó temeu? Se ele tinha promessa, né? Tem Deus na vida dele, Deus é com ele, mas o que traz o medo, irmão? O temor, ele vem por causa da culpa. Havia ainda culpa em Jacó. Jacó se sente culpado daquilo que ele fez lá atrás, ele sabe que estava errado, aleluia. Sabia que um crente não pode viver assim? Coisas que você fez lá atrás, você pode estar carregando culpa, né? E o crente que tem culpa, ele tem medo. Medo do amanhã, medo do que pode acontecer, temor, tremor, ansiedade, aleluia. Um crente que carrega culpa. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro inocente que morreu para nos fazer também inocente. Ele é o Cordeiro inocente, aleluia, que se fez culpado para que o culpado fosse feito inocente, aleluia, né? Então quem carrega a culpa é aquele que não teve a sua culpa expiada. O que é a culpa expiada? É a culpa retirada. O Senhor Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quem carrega a culpa? Aquele que não recebeu Jesus ainda, né, irmãos? Ou que não ouviu o Evangelho de uma forma correta. Porque só existem dois tipos de pessoas na terra: os culpados e os inocentes. Ou você é culpado, ou você é inocente. Ou você é inocente, ou você é culpado. Um dos dois. Você não tem como ser duas coisas ao mesmo tempo. Porque se você for culpado, a Bíblia diz que é o culpado, Deus não tem como inocente. E se você for inocente, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus. Ou seja, nenhuma condenação há para aquele que é inocente. O que é uma pessoa inocente, irmão? O título de inocente, ele é dado só para uma criança recém-nascida, uma criança bem pequena, ou então para uma pessoa que Jesus o inocentou de culpa. Como assim? Ele é declarado inocente. Se você pega uma pessoa que ele cometeu um crime, ele vai diante de um tribunal, né? Aleluia, ali está o juiz com o seu martelo, que tem a autoridade para decretar culpado ou inocente, né? Se ele for culpado, ele vai dali direto para o cárcere, vai pagar uma prisão, né, de vários anos, e em alguns países como os Estados Unidos, pena de morte se for um crime, que ele for culpado, aleluia, né? Porém, se ele for declarado inocente, ele sai dali livre, não tem mais culpa alguma, aleluia, né? Assim também
aquela pessoa, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter os advogados de acusação, vai ter os advogados de defesa, aleluia, e o juiz não pode ser parcial, ou seja, ele não pode torcer para o cara ser condenado, nem ser inocentado, porque ele tem que ouvir os dois lados, e mediante as provas e aquilo que ele ouviu, ele vai chegar a uma conclusão, que eles falam, chegamos ao veredito, ele vai falar assim, é culpado, porque a prova é disso, não tem como fugir, culpado. Então ele pode falar, olha, por aquilo que foi apresentado, isso, ele é declarado inocente, aleluia, né? Agora, diante de Deus, assim somos nós também, né? Nós estamos diante do tribunal de Deus, aleluia. Deus é o juiz, Jesus é nosso advogado. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Satanás é o acusador, aleluia. Quando a pessoa peca, aleluia, ou quando a terra nem peca, simplesmente quando ela não tem Jesus, Satanás fica acusando. Por quê? Lembra do mancebo rico, do jovem rico? Ele vai chegar para Jesus e fala assim, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse assim, vai, como é que tu lê os mandamentos? E ele disse, isso. Aí Jesus vai lá e guarda os mandamentos. E ele diz, Senhor, mas isso já tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta ainda? Ora, se ele já guardava os mandamentos todos, por que ele vai perguntar para Jesus o que me falta ainda? Né? Se quem guarda o mandamento, teoricamente, era para estar o que? Justificado. Mas ele já guardava o mandamento e fala assim, que me falta ainda? Que farei para ter a vida eterna? Significa dizer que ele não tinha, porque a vida eterna era testificada pela fé dentro de você, do seu espírito, aleluia. Você crer, né, e você confessa com a boca. A Bíblia diz que quem crê no seu coração, confessar será salvo. Visto que em coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É impossível você crer sem confessar, aleluia. A Bíblia diz, crie, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. É impossível a pessoa falar que é crente e você não saber que ela quer falar, ela quer gritar, ela quer evangelizar, ela quer cantar. Ela faz diferença, irmão. Glória a Deus, aleluia. Então por que aquele jovem rico, ele fala, que farei para ser salvo? Porque eu já guardo os mandamentos. Porque a lei exige que quanto mais você faz, né, mais você faz, sempre o diabo vai acusar, porque o diabo conhece a lei. Um advogado de acusação, seja lá o que for, ele estuda as leis para poder defender ou acusar dentro da lei. Então o diabo conhece a lei, a Bíblia diz que a força do pecado é a lei. Então Satanás, ele trabalha com a lei para poder dizer para aquele que guarda a lei assim, sempre que ele faz alguma coisa, o diabo vai fazer, faz mais porque não está bom, aleluia. Então a pessoa fala assim, eu fiz tudo, mas o que me falta ainda? Eu tenho que fazer algo, porque ele está vivendo ainda com o quê? Com a culpa. Ele vive com a culpa porque a sua culpa ainda não foi expiada. Aleluia. Então o que acontece? O advogado de acusação, Satanás, está acusando aquela pessoa que não teve a sua culpa expiada ainda. Então ela não pode ser declarada justa. Então o que vai acontecer no tribunal de Cristo? Está ali Deus, o juiz, está ali o advogado de defesa defendendo a pessoa. Aleluia. Ela fez isso, mas eu quero defender porque ela, né, agora foi pago o preço por ela, eu derramei o sangue e está Satanás, mas ela fazia isso, aí Jesus vai dizer, mas dos pecados dela não me lembro mais. Então a sua vida está no tribunal, aleluia. E no final de todas as coisas, quando você crê em Cristo, Deus te declara justo através do seu Filho, porque Deus olha por aquilo que o seu Filho fez, que é Jesus Cristo. Ele pagou o preço para a tua vida. Agora, se a pessoa não recebe a Jesus Cristo como Salvador, o que o juiz, que é Deus, vai falar assim? Você é culpado. Por quê? Porque você não creu naquele que justifica você, naquele que torna você justo. Aleluia. Então Jacó, ele teme, ele ficou com medo porque ele carrega a culpa não foi expiada. Então você tem que entender o seguinte, se você vive com medo do futuro, pode ver, as pessoas tomam comprimidos de ansiedade, as pessoas estão antidepressivos, mas por que isso? Medo. Aleluia. Medo do futuro, irmão, aleluia. Depressão é a pessoa lembra do passado, enfim, aleluia. Então, irmãos, o que você tem que fazer? Saiba de uma coisa, a tua culpa foi expiada, foi tirada, aleluia, através do sangue do Cordeiro, aleluia. E agora nenhuma condenação para aqueles que estão em que Jesus é. Você diz, eu não fiz nada, realmente você não fez nada, quem fez foi Ele. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Você não fez nada mesmo, eu não fiz nada, quem fez tudo foi Jesus, irmão. Isso é evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é quando Jesus é que faz. Quando o homem fala assim, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, aí não é evangelho, é evangelho. Aleluia. Evangelho é quando Jesus pagou o preço pelos teus pecados. Aleluia. O preço de derramar o seu sangue, isso é graça.
não é uma graça barata, porque custou preço de sangue. Não foi o teu, nem o meu, mas foi o sangue dele, aleluia. O sangue do cordeiro que foi derramado. Então Jacó temeu, mas aí o que ele fez, irmão? Quando ele teve medo, ele falou assim: não, para não acontecer nada, eu vou repartir o povo e vou enviar presentes, né, para meu irmão Esaú. Dividiu o povo e falou assim: porque se ele matar um grupo, outro grupo escapa. Começou a dividir o povo, ficou com medo, criou essa estratégia e falou o seguinte: vou enviar presentes. Foi falar sobre presente essa noite, né? Jacó, ele vai enviar presentes para o seu irmão Esaú. E ele disse: eu vou enviar esse presente aqui para aplacar a ira de Esaú, para que Esaú não venha me matar. Então vou mandar presente. Começou a mandar presente, ovelhas, cabra, e foi vindo atrás, e foi mandando o rebanho, todo o rebanho que ele ganhou foi dando para o seu irmão. Envia aqui, se ele perguntar, fala assim: Jacó mandou entregar isso aqui, porque, né, é para você um presente. Aí Jacó pensou, para poder ele não ficar irado comigo. Assim também a Bíblia diz que Deus está irado com a humanidade, tá? Deus está irado com a humanidade. A Bíblia diz em São João 3,36: aquele que crê no Filho de Deus, que é Jesus, tem a vida eterna. Aquele que não crê não tem a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ou seja, Deus, irmão, deu um presente para nós, que é Jesus Cristo, aleluia. Jesus é o presente que foi aplacar a ira de Deus sobre a nossa vida, aleluia. Se você conhece alguém que não creu em Jesus ainda, Deus está irado com essa pessoa, aleluia. Por quê? Ela pode ser um bom pai de família, uma boa mulher, um bom homem, aleluia, mas se ela não crê em Jesus, ela está rejeitando o presente de Deus, que foi seu filho Jesus, aleluia. Então Deus fica irado quando alguém rejeita Jesus. A pessoa pode não pode fumar, não beber, não cheirar, pode ficar só em casa, vendo televisão, do trabalho para casa, pagar seus impostos, mas Deus está irado com ela porque não creu em Jesus Cristo. Quem entendeu, diga aleluia. Aleluia. Então a Bíblia diz que assim que acontece, aí chega onde nós lemos, irmão, o texto, que ele vai passar no Val de Jaboque. O que é o Val de Jaboque? Uma parte, tem o rio, né, o rio Jaboque, afluente do rio Jordão, e ele passa e tem um val. O que é o val? Uma parte rasa, onde as pessoas usavam para atravessar as ovelhas, os animais, né? Porque na parte de fundo não dá para atravessar, porque a correnteza levava. Então aquele lugar é chamado lugar de travessia, aleluia. Então Jacó chega naquele lugar e a Bíblia diz que ele encontra o varão, aleluia. Aqui começa a leitura que nós vemos nesta noite. Ele encontra aquele varão, irmão. Eu fui lendo o texto hebraico para ver se estava falando um anjo, porque na nossa Bíblia fala que ele encontrou um homem, encontrou um varão, aleluia, no verso 24, e realmente está escrito lá um homem, aleluia, não está escrito anjo. Só que este homem aqui não era um homem comum, irmão, aleluia, porque ele vai abençoar, vai fazer milagre, vai decretar a bênção, enfim. Aquele homem ali nada mais era do que o nosso Senhor Jesus, porque no Antigo Testamento Jesus não tinha nascido ainda, né? Então ninguém conhecia Jesus. Se aparecesse Jesus para você no Antigo Testamento, você está lá no Antigo Testamento, você ia falar assim: bom varão e tal, né? Você nem sabia quem ele era, aleluia, né? Mas agora já foi manifesto. A Bíblia diz em Josué 5 que aparece um homem com a espada na mão, aleluia. E Josué não era anjo, porque o anjo tu ia reconhecer vestes brancas, asa, aleluia. E aquele varão aparece para Josué, e Josué fala assim: és tu um dos nossos ou tu és nosso inimigo? E aquele varão olha para Josué e fala assim: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é terra santa. Falou as mesmas palavras de Deus, falou para Moisés ali no livro de Êxodo, capítulo 3. Quem era aquele varão? O próprio Senhor Jesus, aleluia. Então agora Jesus aparece aqui no meio do Val de Jaboque, no lugar da travessia. Sabe o que Deus me revela por essa palavra, irmão? Sabe o que Deus me ensinou aqui? Essa veio agora, eu vou falar para você, aleluia. Quando tu chegar em determinado lugar da sua vida, aleluia, que é um lugar de atravessar, um lugar de decisão também, aleluia, você vai ter um encontro com Jesus, aleluia. E esse encontro, aleluia, não é qualquer encontro. Talvez você pense que já teve um encontro, mas não teve encontro, aleluia. Esse encontro, irmão, aleluia, é tão marcante, é tão decisivo, é tão tremendo, aleluia, que você jamais será a mesma pessoa, aleluia. É impossível uma pessoa ter um encontro com este varão e continuar a mesma pessoa, aleluia. Essa pessoa, quando tem um encontro com esse varão chamado Jesus, quando nós falamos, dá um lugar para o varão, olha o varão é Cristo, aleluia. Jacó chega no Val de Jaboque e encontra esse varão, aleluia. E ele segura aquele varão, ele abraça o varão, segura, aleluia. Quando ele segura aquele varão, irmão, passa-se as horas. Continua as horas passando e nada de lá. Ele pedindo para ser abençoado, me abençoa, me abençoa, me abençoa, aleluia. E a Bíblia diz que a alva subia, ou seja, o dia começou a clarear.
Aleluia. Alguma coisa já estava começando a mudar, aleluia. Quando alguma coisa começa a mudar, você fica percebido. Lembra de Elias? Eu vejo só uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, e Elias, cheio de fé, vai falar assim: é pequeno, não importa, mas eu já ouço o barulho de uma grande chuva, aleluia. Pode ser um sinal pequeno, mas o barulho será grande. Grande é o barulho que Deus vai fazer na sua vida, na nossa vida, nesse lugar, aleluia. Grande é o barulho de chuva, aleluia. Quando ele encontra, irmão, com esse varão, que ele é Carlos Barão, escuta isso, irmão, olha a revelação. A alva começava a aparecer, não é ou não é? Aleluia, começava a amanhecer o dia. Ou seja, o ambiente estava mudando, aleluia. Ele poderia simplesmente falar assim: o ambiente mudou, está mudando, agora pode ir varão, aleluia. Mas o problema não era isso, não era mudar o ambiente, era mudar Jacó, aleluia. Não adianta mudar o ambiente, ser cheio da glória, se você não mudar. Você tem que mudar, aleluia. O problema está, irmão, não no lugar. O lugar pode ser cheio da glória. Deus vai começar a usar os profetas. Deus vai usar, vai curar o enfermo. Deus vai fazer maravilha. O ambiente vai ser outro. Mas e você? Aleluia. Você também precisa mudar. Aleluia. Não é só o local por fora, mas você também tem que ter essa mudança. E Jacó, entendendo isso, o que ele vai acontecer? Ele falou: não vou te largar. Aleluia. A não ser que eu seja abençoado. Eu quero ser abençoado. Aleluia. Só solto se você me abençoar. Aleluia. E o varão, vendo que não prevalecia, não soltou, irmão. Aleluia. Assim também sou eu e você. Não solte a presença. Não solte a presença do Senhor. Não largue a presença do Senhor. Só tem uma forma de você segurar a presença: é enquanto você joga a mãozinha da glória e continue em oração falando com Deus. Então abre sua boca, dá glória para Deus nesta noite, glorifica e segura a presença do Senhor. Não larga a presença, irmão, do Senhor. Eclesiastes diz: não te apresse em sair da presença do Senhor. Aleluia. Você não pode se apressar: agora eu vou largar de lado Jesus aqui um pouco, vou me dedicar a isso, aquilo, outro. Aonde você for, irmão, a presença vai contigo. Aleluia. O que é largar a presença? Vou largar Jesus hoje, vou fazer isso, aquilo, outro. Se você sabe que Jesus não está nesse negócio, não faça. Aleluia. Então, quando o dia está amanhecendo, irmão, a Bíblia diz, verso 25: e vendo que não prevalecia, tocou na juntura da coxa. Aleluia. Olha que coisa tremenda, irmão. Eu fui estudar sobre aquilo, que negócio de tocar, porque juntura da coxa, a gente lembra logo que a coxa é aqui, né? E eu fui ver, irmãos, aleluia, essa juntura da coxa é o tal do nervo ciático, aqui debaixo da coxa, que pega, que vai desde o calcanhar, sobe pela perna até a parte aqui, ó, da lombar. Aleluia. Tem pessoas que têm dor aqui, irmão, ela não consegue nem andar. Aleluia. Então a Bíblia diz que o varão, vendo que não prevalecia, tocou na juntura e deslocou o osso que pega aqui, irmão, da perna, do fêmur até na bacia. Esse osso aqui soltou. Aleluia. E ele ficou ali, doído. Mas o que eu aprendo aqui, irmão? Olha essa coisa tremenda. Aleluia. O anjo feriu ele por fora para que ele mudasse por dentro. Aleluia. Às vezes pode acontecer coisas exteriores, mas é para mudar o seu interior. Aleluia. Talvez você não entendeu antes, mas agora você pode estar entendendo que coisas que aconteceram no seu exterior foi para mudar o seu interior. Talvez vá acontecer coisa lá na frente que você não vai entender na hora, mas vai entender depois. Sabe o que Deus me mostra por essa palavra? Aleluia. Que Ele vai tocar, se preciso, lá de fora, para que mude por dentro. Aleluia. Então mude por dentro. Já começa a mudar por dentro aí nesta noite, por esta palavra. Aleluia. Para que não precise tocar por fora. Glória a Deus. Tem pessoas que são tocadas por fora, irmão, para mudar por dentro. Aleluia. Às vezes é uma doença, às vezes é um leito, às vezes vai para a cadeia. É alguma palavra. Às vezes a pessoa é tocada de várias formas. Por quê? Não há mudança. Até agora não havia mudança em Jacó. Aleluia. E Jacó foi tocado por fora para mudar por dentro. E por que no nervo ciático você vai ver que ele saiu mancando da coxa? Aleluia. Saiu meio aqui, meio que está dentro, está fora, está baixo, está alto, está fundo, está raso. Aleluia. Mas por quê? Porque agora ele vai ser Israel. Ele tem que aprender a caminhar, não como Jacó, mas como Israel. Ele vai ter que aprender a caminhar não na força dele, mas na força de Deus. Aleluia. Porque agora ele sequer tem força para andar direito, então ele vai depender da força de Deus. Nada como depender da força de Deus, porque quando o homem não depende de Deus, ele quer fazer tudo no peito e na marra. Vou fazer, e vou acontecer, e vou fazer. E a Deus falou: não, agora tu não vai fazer mais nada, vai depender de mim. Quem pode dizer aleluia? O crente tem que depender de Deus, irmão, das suas escolhas, das coisas que ele vai fazer. Por isso que a igreja de Filadélfia é abençoada. Tem até essa palavra para pregar outro dia aqui, tá? Que a gente pregou lá, mas não falei aquela aqui ainda. Se prepara que esse dia vai ser forte. A igreja de Filadélfia, irmão, ela depende tanto de Deus, que Deus diz para eles:
eu sei as tuas obras, porque eu tenho a chave de Davi, porta que eu abro ninguém fecha, porta que eu fecho ninguém abre, diante dele te pus uma porta aberta. O que significa isso? Crente totalmente dependente de Deus. Foi dessa igreja que Jesus se agradou, aleluia. Só das 7, irmão, 5 foram repreendidas, só 2 não foram. Uma foi essa, Filadélfia, e outra foi Esmirna, que foram os mártires. Então a igreja de Filadélfia dependia de Deus, dependia de Jesus, de abrir uma porta, tudo era Deus, tudo era Jesus, né? Se a porta fechar, tem crente que faz tudo ao contrário. Entra por onde Deus não mandou, aleluia, sai da onde Deus quis que ele ficasse, né? Se a porta está aberta, ele dá um jeitinho, pula, entra pela brecha, aleluia, né, irmãos? Deus, ele tem que estar na nossa vida em todas as áreas, irmão, aleluia. Então a Bíblia vem dizendo aqui que Jacó agora ele vai aprender a caminhar, não com a força dele. Mas o detalhe também importante, irmão, é que o varão fala para ele: qual é teu nome? Para que ele lembrasse, porque se o varão é Deus, o varão é Jesus, o varão é anjo, o varão é o Espírito Santo, sabe quem ele era, que ele sabe quem somos nós. Mas esse varão, que eu creio que é Jesus, ele vai dizer: qual é teu nome? Queria que ele confessasse que ele era Jacó, para ele lembrar: sou eu mesmo, aquele cara safado, enganador, aleluia. E o varão vai falar para ele: por quanto teu nome é Jacó, teu nome não será mais Jacó, teu nome será Israel, porque com Deus lutaste e com os homens prevaleceste. Aleluia. Israel nada mais nada menos significa o quê? Aquele que luta com Deus. Aleluia. Só que ele vai falar mais, ele vai falar assim: mas Israel será o nome porque como príncipe lutaste. Então a tradução completa desse versículo seria que ele é um príncipe que luta com Deus. Não é luta contra Deus, ele luta juntamente com Deus. Agora quem vai lutar com ele é Deus. Agora ele é um príncipe de Deus, e o príncipe de Deus sempre prevalece. Aleluia. Quem está preparado para ser um príncipe de verdade, irmão? Aleluia. Quem tem muito crente pensando que é príncipe, mas não é príncipe nada. Aleluia. Para ser príncipe tem que lutar junto com Deus. Deus tem que lutar contigo, você lutar com Deus, e ele lutar tuas lutas, lutar tuas batalhas, pelejar tuas pelejas. Não é você que peleja, mas ele que peleja. E quando você peleja, ele não peleja. Agora, quando Deus peleja por você, irmão, é outra coisa. E outra coisa, irmão, aleluia, ele diz que ele lutou com Deus também no sentido de ele insistir, né, para haver mudança. Porque simplesmente naquele lugar ali ele podia falar assim: vou passar direto daqui, não quero nem saber, se Isaú me matar, me matou, eu vou viver por aqui próximo desse ribeiro, eu não quero saber de enfrentar meu irmão não, aleluia. Mas ele, quando ele pega a presença, né, desse homem aqui, deste varão, ele está falando para Deus o seguinte: Deus, não dá mais, aleluia, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, aleluia. Saia do seu lugar, né, de comodismo, na zona de conforto, e fale para Deus, para você mesmo, né? Eu não quero mais estar neste lugar, aleluia, eu preciso de mudança, aleluia. Qual é a área da sua vida que você precisa de mudança? Talvez não tenha mudado porque você simplesmente falou: tá bom aqui, deixa eu ficar aqui, aleluia, né? Talvez você ache que está tudo bem, não está tranquilo desse jeito, eu vou levando, aleluia. Não aceite, irmão, isso, aleluia. Mude. A Bíblia diz então que Jacó, quando ele sai daquele lugar, irmãos, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, ele foi abençoado ali, né? E ele passou a chamar o nome daquele lugar de quê? Peniel, que significa a face de Deus. Ele falou assim: chamei esse lugar Peniel porque tenho visto Deus face a face, aleluia. Sabe que é uma coisa interessante, irmão, também? Que, olha só que revelação, irmão, tremenda. Eu aprendi isso agora de tarde. Quando o anjo toca na coxa dele, irmão, aleluia, olha só, irmão, como é que são as coisas de Deus. A Bíblia diz em Gênesis, se eu não me engano, 46, eu sei que Êxodo 1 fala isso, que os filhos de Jacó saíram das suas coxas e entraram no Egito cerca de 70 almas. Aleluia. Uma forma de falar figurada, né? Que os filhos saíram da coxa do varão. Era isso que existia, a tradição entre os primeiros patriarcas. Inclusive quando Abraão vai jurar, ou quando eles vão jurar, eles botam a mão debaixo da coxa do homem. É uma tradição, porque dali saíram os filhos. E o que eu aprendo aqui, irmão? Que coisa tremenda, que Deus começou a tratar, Ele começou a marcar e tocou justamente no lugar que não era para ferir, mas para gerar filhos, aleluia. Porque na coxa é de onde sairiam os filhos, aleluia. Deus, quando trata alguém, Deus, quando toca alguém, aleluia, tratando e tocando no lugar onde vai haver filhos. Aonde é a tua área mais ferida, a área pior da tua vida que você acha, é onde Deus está tratando para que
que você gere filhos, aleluia, gere filhos espirituais. Talvez você vai ter muitos filhos espirituais e não sabe, aleluia, mas primeiro Deus precisa tocar, aleluia. Tocou na coxa, de onde saíram os filhos, aleluia. Se prepara, que é onde está sendo tocado. É Deus falando para Jacó: se prepara que eu estou tocando aí, porque da tua coxa sairão muitos filhos, aleluia. E quando ele sai dali, ele sai mancando, só que depois vai aparecer ele andando normalmente, vai aparecer, né? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Ele andando, fazendo as coisas, ele não ficou aleijado, a Bíblia não relata isso. O que eu também aprendo aqui, que diz lá em Jó, né? Capítulo 5, verso 17. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele fere e ele sara, ele faz a ferida, ele também cura, aleluia. Em 6 angústias te livrará, na 7ª o mal não te tocará, e até estará abrigado da língua faladora, aleluia. O Senhor te guardará, até as pedras terá aliança, os animais do campo também terá aliança, e na velhice, quando tiver farto de dia, o Senhor te fechará como um feixe, aleluia, irá para a casa do teu pai, aleluia. Ou seja, o que Deus está dizendo? Que é bem-aventurado o varão que o Senhor ele fere, porque ele fere, ele sara. Então Jacó foi ferido, mas foi logo sarado, aleluia. Ferida do homem, né, e do adversário não sara, mas Deus não, Deus fere e Deus sara, aleluia. Deus permite, mas Deus logo vem com a cura, aleluia. Então agora Jacó, ele vê a Deus face a face, e Jacó não é mais Israel, ele vai encontrar com seu irmão, e o seu irmão, em vez de vir matar ele, vão falar: meu irmão, te amo, aleluia. Tudo mudou, aleluia, a partir daquele momento. As coisas ao seu redor mudou, a família mudou, aleluia, o seu bairro mudou, a sua cidade mudou, e agora dali vai vir muitos filhos de Israel, onde existe até um país hoje chamado Israel por causa disso, aleluia. Ele não sabia disso, mas hoje nós sabemos. Israel está lá, na história, foi vindo os patriarcas, foi vindo os profetas, tudo, irmão, que você vê na Bíblia, a partir daqui também Gênesis, né? Tudo que você vê aqui, até chegar no Apocalipse, dependeu disso aqui, aleluia. E por que dependeu disso? Porque tinha uma promessa sobre Abraão. Abraão teve a promessa, e a promessa estava em andamento na vida de Abraão. Abraão teve Isaac, a promessa estava em andamento. Jacó nasceu também, a promessa estava em andamento, aleluia. E de Jacó veio os 12 patriarcas, os 12 patriarcas chamados, um era Judá, da onde veio o nosso Senhor Jesus. A promessa estava em cumprimento, e agora através de Cristo, a promessa está em cumprimento na sua igreja, aleluia. Você faz parte de um plano de Deus, uma promessa do Senhor, aleluia. Agora céu e terra estão alinhados, um propósito só. Nós estamos dentro do propósito de Deus, que é o céu na terra, através da igreja do Senhor. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Você faz parte de um plano de Deus, irmão. O plano de Deus é aqui. Glória a Deus. O plano de Deus, irmão, a igreja é plano de Deus, irmão, aleluia. Nós somos o próprio plano de Deus, aleluia. O plano de Deus não pode ser frustrado, aleluia. Então, o que vai acontecer então agora que nós somos o plano de Deus? Aleluia. Jesus vai dizer, São João 15,16: não me escolheste vós a mim, eu vos escolhi a vós. Para quê? Para que vades e deixe fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, eu vos conceda. Então, irmão, o que o Senhor quer que agora você faça? Dê fruto, frutifique. Qual fruto? Fruto, a Bíblia diz em Hebreus, de um lábio que confessa o seu nome, aleluia. Não negue Jesus, confesse Ele, aleluia. E que nesta noite, vamos ficar de pé, você possa ter mudança, aleluia. Falei isso lá na vigília. Não adianta você pular no poder, está cheio da glória, cheio de poder, mas e você que não muda? Você continua fornicário, continua mentiroso, né? Continua falso. Tem que mudar, aleluia. A glória de Deus traz mudança, aleluia. Não existe glória de Deus sem não havendo mudança na vida da pessoa, aleluia. Muito mais do que o dom é o caráter. Estava conversando com o irmão Anderson no dia que ele veio aqui, e ele falou para mim: mas aquele irmão fulano Beltrano Ciclano está lá naquela igreja daquele, né, pastor que saiu, pecou, adulterou. Aí eu falei para ele: é claro, as pessoas valorizam mais o dom do que o caráter, aleluia. Tu tem que valorizar na pessoa mais o caráter. Você pode ser muito usado por Deus, mas se não tiver caráter, para mim não presta. Eu creio também que para Deus não presta. Agora você não pode ser usado por Deus em nada, mas você é uma pessoa de Deus, tem caráter, aleluia. Valoriza Jesus, valoriza o Evangelho, né, irmão? Aleluia. É uma pessoa que valoriza Deus. É a pessoa que não valoriza Deus, não valoriza Jesus. Ela vive dentro da igreja de enganação, aleluia. Ela não tem valor nem para pastor, nem para Deus, pode ter certeza, aleluia. Agora você que é temente a Deus, irmão, aleluia. A Bíblia diz, que Deus diz na sua palavra: para quem orarei, diz o Senhor? Para aquele que treme da minha palavra, aleluia. Tremer, irmão, é ter temor de Deus,
Aleluia. Aquele que ouve a palavra do Senhor, ele tem zelo por isso aqui, pela palavra. Aleluia. Talvez se jogar uma coisa tua no chão, você não vai se importar muito, você vai lá e pega, mas quer ver eu ficar irado? Eu vou uma Bíblia jogar no chão, Bíblia toda suja. A Bíblia do crente, irmão, ela tem que ficar velha de tanto usar, não pode ter página virgem. Tem crente que a Bíblia dele está tão nova, estou falando de quem comprou a Bíblia ontem não está, mas depois de 10 anos a Bíblia tem página colada que nunca foi aberta, irmão, isso é um absurdo. O crente tem que ler a palavra. Quem pode dizer aleluia nesta noite? O crente tem que ser com Jacó, tem que haver a mudança, irmão. Aleluia. No mundo eu lia livros seculares, aleluia. Então agora eu li a palavra. Quantos livros você já leu do mundo, né? Muitos. Quantas séries TV você já viu? Muitas. Aleluia. E quanto tempo você gasta com a palavra? Não precisa nem me responder. Você com Deus, que haja um conserto, né, na vida de cada um em nome de Jesus.